Marius! Ready to go? A mim que tem introdução, ok? Não vai. Não, atenção. Tudo começa com bom dia Boa Vista, bom dia Santiago. Não foi. Bom. Tá. Já está? Não, bom dia Cabo Verde. Bom dia mundo. A mim Mário Costa, Conchito, de nome filhos de um carpinteiro e de mãe padeira, nascido na Ubista. Tenho família de uma equipa de futebol quase, com treinador, dirigente. Uma família enorme, de 16 irmãos, que vivem juntos, na harmonia, na sabura até. Não é porque onde é que Bubista ou Cabo Verde, que tinha quase nada, mas não tinha amizade e não tinha amor para companheiro. O que, infelizmente, hoje está a desaparecer. Agora que não tem uma cozinha massa de material. Desde cedo, comecei a fazer as duas profissões da minha família, que é padeiro, porque antigamente pais que brincavam com filhos. 7 anos, 8 anos, eu estava trabalhando, mal de uma pessoa grande. Então, eu comecei a fazer pão com 7 anos. Eu levantava 3 horas de madrugada. E, do outro lado, meu pai está falando, não, eu tenho que ter uma profissão. E eu estou a fazer também carpintaria. Ou no estudo, fiz aprender a fazer carpintaria. Segui ficar mais bom do que outros, mas noção, ou ideia, ou até prática de carpintaria, tudo nós tem. Educação era regime militar. Então, tudo gente, rapaz e menininha, fazia tudo enquanto. Não te levava prato, não te cozinhava, não te levava roupa. Ou seja, tinha uma equipa de 2, um menininho e um rapazinho, cada dia te fazia a fazeres de casa antigamente. É assim para falar sobre educação de antigamente e educação que me teve. E ali criamos uma disciplina, se poder falar, que me trazer durante a minha vida e ainda hoje não tem a mim, que se você crê, se você pensa, se você tem ambição, você trabalha, você conseguir. E é ali que passou mesmo é meu pai e minha mãe. Quando meu pai começou a ficar rapaz, a se falar para emigrar, ele falou, não, tudo quanto crê, tudo quanto puder, não fazer sem sair de Cabo Verde. Hoje meu pai tem 93 anos, ele que precisa sair de Cabo Verde para criar 16 filhos e todo o resto de família que também é para a nossa casa. Então, essa é uma grande lição de vida que meus pais dão, que a mim está sei e que a mim está tinha coisa para criar, para educar e para criar filhos ou pessoas com valores nessa sociedade atual. Minha história também na Cabo Verde antigamente era tão difícil, porque a mim não passa uma cena de tempo colonial, viver 5 anos de tempo colonial, como na cena em 1970, viver mais 15 anos de ditadura, partido único, para depois de 20 anos depois não chegar na liberdade, que teve eleição democrática na Cabo Verde. Esse período de 20 anos da minha vida, dá-me experiência. Onde tinha coisa, me era sempre um rebelde que te dava a minha opinião, porque meu pai sempre falando que toda pessoa deve ter opinião, ele deve dar e defender. E eles criaram um problema na minha vida. Porque sempre falou o que é que eu pensava, mesmo quando que a minha era atrevido, então nasce uma gente mais grande. Comecei a jogar bola, mas gente que tinha 10, 15 anos mais do que mim. Criar um problema,
mas dá-me vantagem em relação aos meus colegas, porque tudo o que eu fazia precocemente, mais cedo que meus colegas, tudo, geral. E bem cedo, eu comecei a pensar que bobista já que era muito show para mim. Então tinha que, se eu queria crescer mais, não tinha que ser bobista. E logo quando comecei a falar, para que você perguntava bem, o que é que vou crescer? Eu falar jogador de futebol profissional. Mas para um jovem, uma criança, nascer na bobista, para quem conhece a realidade bobista de anos 70, 80, era um sonho irrealizável, que tinha hipótese de ser um jogador profissional na bobista, ou na Cabo Verde, inclusive. E a primeira oportunidade que eu tive, eu falei ao meu pai, a minha mãe também, antes estava para a praia, para jogar, porque de praia eu poder ir para Portugal. E tentei 2 anos, se fosse, a telefonar, não, regressamos, também se para ajudar a fazer pão, por exemplo, ou ajudar na casa. Então, eu regressei para Boa Vista com 18 anos e eu falei, pá, mas a mim quer ficar, ele falou, agora vou para grande. Antigamente, grande na Cabo Verde era 16 anos e que 18 anos. Eram uns 25 anos para lá. E quando cheguei a 20 anos, falei, pá, agora não está bem. E eu vou para a praia, Santiago, eu joguei durante uns 8 anos, 10 anos, em grandes equipas, desportivo de praia, antigamente, Boa Vista de praia. Eu joguei na seleção de praia, teve uma história incrível, viajei para a África inteira, para a Europa, para o Brasil. Teve privilégio e prazer de fazer parte de uma geração de jogadores que hoje abrem porta para aquela nova geração que está a fazer história, que estava para cá, mas a mim não teve naquele início. Então o futebol era meu sonho. Não era porque eu estava ficar mais grande, mais beijo. E eu comecei a ver que, afinal, eu consegui chegar na profissional, naquele objetivo que eu tinha. Mas a mim, também, meus pais e outras pessoas, passaram aquela ideia que arrepender que eu consegui, mas que eu vou arrepender que eu tentar. A mim não tenta na minha vida. Não tenta para alcançar meus objetivos, meus sonhos, que era o futebol. Infelizmente, nunca consegui, mas não quero estar nada arrependido. Passa sabe, ganha experiência, ganha amizade. Não tem amizade hoje no futebol que também de juventude, que ainda não também tem contacto. E que tem preço. O que não viver no futebol, amizade, a mim conhecer tudo ilha de Cabo Verde, não tem amizade, não tem abertura na tudo ilha de Cabo Verde. E meus amigos também têm um porto seguro na Boa Vista, que sabava, não te passar férias, uma companheira. Esse ali que era pagamento, já falei assim, de futebol na Cabo Verde, pelo menos na nossa época. E curiosamente, a nível de futebol, comecei a ficar mais grande, aí regressar para Boa Vista outra vez, porque estava com 28 anos, 29, que me insisti, porque eu já estava tarde para o futebol. E bem comecei a aparecer a oportunidade de trabalhar com fotografia. Mas ela apareceu brutalmente, na minha vida. Um sustão, espantante. Porque nunca tuchava, nunca tinha ideia de trabalhar com fotografia, com imagem, com nada. Na verdade, eu era um negociante, eu tinha negócio para fazer, comprar cebola hoje e batata na praia, ainda vendia na UBS. A mim sempre fazer negócio. Então, fotografia entra na minha vida como um negócio, simplesmente uma oportunidade de fazer carinha, vender e ganhar dinheiro. Então, comecei num estúdio com o apoio de um grande senhor que fotoveira. Ele insistiu. Ele falou, é bom, eu falei, nunca estou entendendo nada de fotografia, mas se ele te dá dinheiro, não está a fazer. Então, é nessa lógica ali, com entrei na fotografia, longe de pensar que futebol era meu objetivo, era meu sonho, mas fotografia
hoje é minha paixão. Catuchão não pode viver sem ter uma máquina na mão e sem saber como poder fazer uma foto. Aliás, hoje não pensa que fotografia é um modo de vida. Para mim, não está andando na rua e fala, uau, de uma foto. Foto já está feita. Agora, que tem máquina para resistir, ou de um também tem resistir. Para mim, máquina é um equipamento, é um utensílio de resistir. Porque foto está ali na mente. E quando comecei, era no tempo analógico, máquina, episódio com aquele alavanca, era 2 kg e tal, tinha que ter força, tinha que concher luz, tinha que concher tudo enquanto. A mim não conchia nada. E foi super, super difícil para mim, até que eles começaram a falar, não, fotografia acabou, é difícil ou é impossível. E a minha pessoa que é capaz de falar muito acabou ou é difícil ou é impossível. Como é linha combustível. Qualquer pessoa, qualquer momento que se fala muito impossível, não te transforma aquela coisa em impossível. Para mim, e para provar, vez era para provar de gente. Já tem vários anos que nunca me se aprova ninguém, nunca tenho na competição mais ninguém, nunca tenho necessidade de aprovação de ninguém. Só crescer cada dia melhor do que era ontem. E minha vida tudo tem histórias, umas coisas incríveis. Quando comecei, era um estúdio, onde fazia foto de estúdio. A mim, que eu com máquina, com equipamento para a rua. Não tinha vergonha. A mim era uma pessoa vergonhosa, discreta. Então, aquela máquina que de antigamente, ela era enorme. Para botar se na rua, a gente se viava boa. A mim, que eu gostava de ser o centro de atenção. Então, quando que se comecei a convidar para sair para a rua, comecei a embrulhar a minha máquina num t-shirt, por dentro de uma bolsa de plástico, e não tinha tudo tinha saca. Mas eu pôs numa bolsa de plástico para ficar discreto, para que sabia que era fotógrafo. Eu comecei a sair. E também a minha pessoa de liberdade, nunca gostei de estar preso. Foto de estúdio, ele é monótono. Eu tenho que estar lá, eu tenho que esperar a gente bem, e fazer aquele foto. Foto de carinha, foto de documento, foto de vários tipos. A mim, 2 anos depois, eu estava com alergia a estar dentro de estúdio fechado. Mas, aquela vez, fazer foto era caríssimo. Eu tinha que revelar rolos, eu tinha dinheiro para fazer aquilo. Então, falei, não, nunca poder ficar fechado. Comecei a fazer fotos de paisagem, porque eu sou apaixonado pela natureza. Mas aquela está a fazer um custo enorme. Então, fazia fotos de paisagem, de praias, montanhas, oásis, na Boa Vista que tem show. E não te mandava revelar. Então, comecei a ir. Lá comecei a apanhar paixão. Mas, na 2004, entre uma época de 2004, teve uma época enorme de seca na Cabo Verde. E Boa Vista, a hora que tem seca, é triste. É animal morto na rua, na deserto, na Tchada. É água que tem na ribeira, é triste. A mim comecei a ter sensibilidade para denunciar a situação de animais que estão a morrer e tudo enquanto. E eu comecei a fazer foto dessa situação. E em 2005, Cabo Verde, para a Direção-Geral do Ambiente, eles resolveram fazer uma campanha e fazer uma comemoração sobre o Ano Internacional de Deserto e Desertificação. E uma daquelas coisas, fazer um concurso nacional de fotografia. Mas a mim tinha fotos incríveis. Então, teve 2 pessoas que roubaram minhas fotos e se inscreveram nesse concurso. A mim que inscrever, porque a mim nunca tinha capacidade, qualidade para participar num concurso. Quando que antigamente, o Biba na Gibla, grandes fotógrafos de Cabo Verde, a mim que está com para inscrever, para fazer concurso. Eles inscreveram no concurso Gatshot e um tempo depois eu recebi a chamada
parabéns, ganhei o concurso. Falei, que concurso? Me quer inscrever. Boi Mário Costa, falei, sim. Então, vou ganhar. Boi de bubista, falei, sim. Mas me quer inscrever. E realmente descobri que as duas pessoas, que um deles estava no lado, falaram, apanhar o buço foto, mandar, falei, mas boca flama. Se vocês falam, botei agora direito a um prêmio que pode ser imunitário e uma exposição na praia, na Centro Cultural Francês. Fala, mas nunca creio ir para a praia, por momento está ganhando dinheiro ali na Bobista. Então, foi para campanha durante festas de município de Boa Vista. Então, durante 3 meses, dinheiro que está ganhando em 3 meses, nunca estava ser para a praia, para nada. Mas nunca sabia exatamente se aqui era prêmio. Eles falaram, mas nunca querem falar, não, nunca quero saber quanto prêmio, nunca quero ganhar dinheiro. Porque eu estava na lógica de fotografia era dinheiro. Quando que aquele 3 meses passam, as turmas chamam. Eles falam, mas senhor, se você quer tomar esse prêmio até fim desse ano, e ele está acabando. Eu falo, mas o que é prêmio? Eles falam, botei um valor tal, um bom valor, que eu te falei que ele é, um valor tal. Eu falo, o quê? Eles falam, sim, é uma exposição. Eu falo, ok, então está bem. Andava para a praia. Andava para a praia. Era na altura que fotografia estava a ficar para passar de analógico para digital, mas a mim teve uma rejeição total sobre digital. Só que quando cheguei na praia, eles dão-me prêmio em dinheiro, um cheque, um bom cheque, fazer um bom uso daquele cheque. E aquela exposição com tudo pago, impressão, tudo. Mas dia que me mostrar foto, aqueles gente de Direção-Geral de Ambiente e diretor do Centro Cultural Francês falaram assim, não te senti pena, mas busca foto que tem qualidade para exposição. Eu falei, a sério? Eles falaram, sim. Eu falei, melhor. De toda maneira, nunca queria fazer exposição. Por mim, que está na lógica de exposição. E que era a minha intenção. Então, aquele diretor do Centro Cultural Francês, que era um francês, ele falou assim, mas o senhor pode regressar para Boa Vista, fazer outros fotos e te dá tempo de fazer exposição? Exatamente. Eu falei, é? Ele falou, e não te paga. Eu falei, se você está a pagar, que tem problema. Aí, com regressar para Boa Vista, bem como se tu é realmente qual é que interessa e também o que é que devia ser feito como foto digital, porque a mim estava na analógica e eles queriam fazer na digital. Ela me fez a minha primeira exposição no Centro Cultural Francês. O tema era sobre paisagens naturais de Boa Vista. Mas quando fazer a exposição, me conhecia minhas colegas de futebol e gente de Boa Vista que está vivendo na praia. Então, quando eles vão à exposição, eles falam, bom, fotógrafo. Que tinha lógica, que ninguém quer saber. Mas depois me comecei a receber críticas maldosas, duras, sem necessidade, desnecessárias. E hoje tem pessoas que têm responsabilidade no governo de Cabo Verde, inclusive. Bom, ele sabe essa como está falando, disse essa entrevista. Ele falou assim, na verdade, essa pessoa acha que pode ficar fotógrafo. Onde é que quando chegou hoje, ele é um daqueles que põe. Ele falou, porque ele conhecia me, ele falou, é como se fosse que ali um lixo. Se tem nada, se tem valer. E se sorte meu, e contava do Bill, tá falando. Levantou, falou, prazer, me Mário Costa. Ele falou, bom, desculpa-me. Falou, não estou gostando do que eu vou falar, mas fique sem o nome. Vou também ouvir a falar de mim. E a partir desse dia eu decidi que eu seria uma referência na fotografia de Cabo Verde. Porque pessoas não quero falar só Cabo Verde, mas já falei de Cabo Verde com a direita, é mau, é maldoso. E vou poder ter uma pessoa, uma coisa aqui que tem qualidade, mas porque a minha também porque a pessoa não tem. Só que a mim, comentário do tipo que depois mim não tem, ao contrário. Depois te dá um certo vontade de mostrar e vingar, inclusive,
E depois, acho que 5 anos depois, não encontrei numa exposição, que ele que sabia mais era de meu também. Ele começou, uau, uau. Bem ele fala, ele quando ele me fala, e de boss? Eu falo, você lembra como falar? As pessoas hoje têm responsabilidade e não quero falar nome, mal saber quem é. Então, passa a história do tipo, se eu já negar-me coisas ou tenta impedir-me. Vou te dar um exemplo, eles convidaram-me para participar numa exposição na Portugal, convite de Portugal, convite de Cabo Verde, Portugal. E quando tinha tudo pronto para bem, pessoas de Bobista a fazer tudo para acabar. Então, infelizmente que pessoas que estão a querer promover e que estão a fazer coisas para Cabo Verde, infelizmente tem essa dificuldade de estar aquele outro pessoa que fazer entrevista há um bocadinho, está a falar de dificuldade de luta. É incrível o que é que pessoas que estão a fazer música, arte no geral, têm que lutar para provar a gente que eles têm direito de fazer o que tu chama e direito. Mesmo que tenha qualidade, hein? E cara, o que é que a pessoa fazer? Um dia ele diz que tem qualidade. Então, é que os decisores do nosso país, me trabalho direto, que políticos, as que têm entender de arte, as que têm entender, não estou falando assim, não tem, as que têm entender de arte, as que têm entender de trapalhice, política, que as coisas lá. A arte devia estar para a gente entender. E agora, patrocinar, financiar, dá possibilidade, porque artistas participam de festivais, participam nas exposições, viaja. É assim, não estou que eles deviam facilitar para pessoas que estão a fazer publicidade de Cabo Verde, alguma história de Cabo Verde, eles deviam ajudar eles e facilitar. Um cada falar, até se tem dinheiro para mostrar financiar nada de coisa. Essa financia festa, essa financia outras coisas, essa podia financiar também que artistas, principalmente tem uns artistas, mas assim, gajos, artistas não conhecidos. Tem uns gajos que querem me ter muito financiar, mas tem uns que não conhecidos, eu devia. Além de Cabo Verde, na Cabo Verde não fazer exposição, participar ou minha exposição, porque às vezes a exposição também minha, também. Mas vamos fazer na Bobista. A mim, tem uma coisa que não gosto de falar sobre justiça. Na Boa Vista, ou na toda ilha, tem localidades. E Boa Vista que tem show, é pouco. Mas a mim, uma pessoa que propôs exposição na toda localidade. Tem uma localidade de Boa Vista, tem 50 e tal pessoas. Primeira vez que um fulano estava a fazer exposição lá, a gente falou, tem 55 pessoas e 5 deles estão doentes, então é 50. Vamos falar, lá tem 50? Não está bem. Vamos fazer exposição em vários lugares. A minha maior lembrança, recordação da exposição que tem até agora, é a exposição que eu fazer em 2010, num zona que se chama Tarafes, Cabeça de Tarafes, na Ubis. Nós éramos 50 pessoas, que 50 pessoas bem tudo, 3 dias, grelhada, música, grog, tudo enquanto. 50 pessoas lá durante 3 dias. 100%. Então, não estou que a gente está a ter o que se tem. E a hora que se tem, que 50 pessoas dão um carinho, dão amor, um dia está na casa de ali, hoje, amanhã está na casa de outro, aquele está para falar, bem tomar banho ali, aquele outro. Então, eles recebem com maior carinho, maior amizade. Vamos fazer exposição na Cabo Verde, na praia, na São Seno, na Sal, na Somada, na Cidade Velha. Na Portugal, 2 vezes, na Seixal. Vamos fazer na Brasília. Vamos fazer na França. E nessa exposição, nessa foto, de participar na exposição internacional que foi feita na Macau, nunca te lembro a data. Que ela foi uma exposição conjunta com outros artistas, inclusive que tem a senhora que
eu conhecido que é Misa, que vocês usam com Che. Misa que está trabalhando com rebelados, que fazia um trabalho mais ela, então é que a minha exposição, era a minha foto que participava com Misa e outro senhor que fazia pintura. Esse, até agora, eu gosto de fazer, mas pronto, eu fazer várias vezes, mas eu contava de falar sobre dificuldade. Então, teve convites para outros lugares, mas, por exemplo, antes eu estava na Cabo Verde e, por visto, cabo-verdiano, por visto, para a Europa, para a Europa, era um maratona. A mim, como nunca gostei de andar atrás de gente, é que eu desisti. Mas era uma forma também de mostrar meu descontentamento. Bom, saber que é meio que perder, meio que acabei. Mas por que a boa está convidada para representar ou para mostrar uma coisa que as pessoas pedem e essa cria tanta dificuldade para viajar? A mim nunca não tinha interesse de imigrar. Eu tive oportunidade várias vezes. Então, me começou de ficar num país ilegal, nunca tinhas intenção, nunca tinhas interesse até. Recomeçando minha atividade, ou meu projeto de fotografia, retomar em 2020. Não estou a falar retomar porque foi lá que eu comprei a máquina, eu comprei tudo equipamento. Porque tudo que tinha, onde de pessoas, ou desfazer dele porque já estava obsoleto. E agora retomar e com novos equipamentos, com novas ideias. Novas ideias não, uma ideia que eu tinha 10 anos. Bubista é quilha que acho que se gente tem um nome próprio, Cabreiros. Antigamente, quando chegava na praia, ou que se chamava Cabreiros, ou que se chamava nosso Bubista Cabreiros, tinha gente a ficar com vergonha, a ficar chateada. Bom, era um desprezo. A gente se tomava ele como desprezo, antigamente. Hoje, Cabreiros está na moda. Cabreiros, basov, toda gente bubista está a ficar basov, não Cabreiro. Mas antigamente, da época que eu estava na praia, está chegando, a hora que se chama gente bubista Cabreiros, cara, muito bem visto, não. Como Cabreiro é quem que lida com a cabra, pastor de cabra. E pastor de cabra, cara, bem visto. Mas, moda a gente bem está a falar, que ele é criado dentro. Inclusive, meu pai está a contar-nos, no tempo de seca, no tempo de fome, meu pai viveu o último fome que teve na Cabo Verde, na Boa Vista, que teve ninguém morrer. Ninguém. Nunca teve uma pessoa que morreu de fome na Boa Vista. Porque tinha três elementos fundamentais. Cabra, que te dá leite e queijo, que se queijo sabe. Tinha tambra, porque tambra é um elemento, bota comer 3 tambras, 10 tambras, bota bem com um copo de leite, te dá um fincado. E depois tinha outra coisa que era peixe. Tem na toda ilha, mas Bubista tem pescador, tchau pescador. Esta pesca e conserva era salgada. Então tinha leite, tambra e peixe. Para tudo, gente. E, inclusive, tinha gente de outras ilhas, hoje não, sempre na Boa Vista teve gente de toda ilha para viver. De Fogo, de toda ilha. Me quando conheceu muita gente de Brava, de Fogo, de Santo Antônio, São Nicolau, para viver na Boa Vista. Então, papai está falando, meus pais estão contando que pastor é que salva a gente. Porque eles conseguiram manter a criação de cabra. E cabra, mesmo que tem seca, essa da leite. E aquela história que cabra está a comer até pedra. E Bubista tinha seca, e Cabo Verde, no geral, tinha seca grave, mas sempre teve cabra. Vaca está a morrer, cavalo está a morrer, burro está a morrer, cabra não. E como um vive história, um vive no Bubista, um viver, mim mesmo, na minha geração, falei, talvez não poder fazer uma homenagem a aqueles gente que vivem antes, que luta para Boa Vista ficar com gente, porque teve um momento que se queria para toda gente de Boa Vista, para desertificar Boa Vista, história de chuva. E eu falei, não, tem que fazer uma coisa
que está homenageia aquelas gente que mantém essa história, esse costume. E desde 2012, não está pensando, é a primeira vez que fazer uma exposição com um roteiro, um scribe, um pensar direto, um bate-pergunta a pessoas mais grandes. E depois um scribe, e dali partindo em 2021, 2022, para fazer essa reportagem que dá essa exposição, desculpe, que nome é Cabreiros. É uma exposição de foto, mas também convidou um sobrinho de meu que começou a escrever e ele fazer poesia em relação a aquelas fotos e aquele estilo de vida que tem na Boa Vista. Porque a minha conceito dele é um estilo bem particular. Não é único, mas bem particular. Naquelas outras ilhas que tem gente que tem prática que não é só na Boa Vista. A exposição que eu comecei na Boa Vista. Na toda ilha, toda localidade. E ele trabalha na Boa Vista ainda, porque teve pessoas que pediam já para fazer dentro desses lugares particulares, museu ou hotéis, não tem pedidos para fazer uma parceria. E depois, minha ideia é que ele trabalha para outras ilhas, na Cabo Verde e também no estrangeiro. Modo mim de viver na França, onde tem contato com instituições que pode trazer para a França. Está pensando também e levar para outras localidades em que tem comunidade cabo-verdiana e não só, como se você está fazer fotografia ou se você está fazer arte, você está pensando só na comunidade cabo-verdiana, você está pensando aqui, mim que está pensando só nesse ali, ao contrário, está querendo mostrar o que está fazendo na Cabo Verde para outras pessoas conhecerem a nossa realidade. Não está pensando só na... Logicamente que é mais fácil, você entrar nas coisas mais fáceis através da comunidade, mas se está ficando só nesse ali, a mim não quero mostrar francês, português, italiano, e holandês e americano. Mas que nós não está viver e também que passa poder bem com outra visão, não aquela coisa de turismo, praia e mar e outras coisas. Ok. Mensagem. A mim sempre me está falando que cada pessoa, o que ele está fazendo, ele deve fazer com paixão. E independentemente de o que outras pessoas estão falando, se ele está acreditando, ele deve continuar. E que continuar pode dar certo, mas continua até que dá certo. Porque se você desistir na primeira tentativa, segunda, terceira, você está na boa atividade. Você deve ser outra atividade. Não interessa. Então, é que gente atualmente pessoas estão com muita pressa, não tem sucesso. Mas toda gente está a ter sucesso. Mas a gente quer sucesso sem trabalhar, sem esforçar, sem investir. E não é gente que... Tem gente que teve sucesso depois de morrer. Esse que nem hoje é sucesso. E tem outras pessoas que passam a vida inteira a fazer uma coisa, algo que é grande, beijo, e que toda gente também reconhecesse, e fazer essa homenagem. E é que você tem sucesso. Mas não é que... Se você acreditar, trabalhar, porque um dia você conseguir os objetivos. E também que você tenta comparar ou competir com A, B ou C. Competir com algo mesmo. E tenta ser, modo falar, a melhor de que ontem. Porque atualmente a gente está falando, mas bom, não tenho a máquina, nunca tenho a fazer, nunca tenho a bolsa foto. Não está falando, não está treinando. Não está na treino. Aliás, minha amiga Nick está falando, mas bolsa foto, nunca tenho, não está treinando. Treina sempre, a vida inteira. E um dia eu vou ficar bom. Muito agradecer e de facto me muito discreto, mas também
Não assumir que se é uma coisa que cada conhece ideias ou conhece valor, nunca me está. Nunca quero promover o que é que também dividir, mas quando você se papel a mim, um dia que é uma coisa que também serve para unir. Então, Cabo-Verdeanos, no geral, já tem toda divisão. Se não começa já para Badiu e São Pedro, já é um problema. Mas dentro de cada ilha já tem outra divisão. Então, e a mim também, porque foi bem recebido, por exemplo, na praia, tu dia que não tem que ter divisão. Agora, tem que ter opinião. Double opinião. Sem se para Badiu, São Pedro, gente bobista de São Nicolau. E muito agradecer a vocês e muito é que a mim muito é atrás de rocha, muito é que essa iniciativa de vocês também tem sucesso, vontade de falar um bocadinho de trabalhar para sucesso, e muito acreditar que vocês devem ser referenciados em relação a outros que me há um dia aí que convidamos, vocês devem ser referenciados e muito desejo a vocês sorte. Amém.